Então, meu sonho começa assim. Eu estava numa praia, não pude discernir o lugar. Estava numa praia onde tinha, né, areia, tinha o mar e uma casa pequena de alvenaria, bem simples. Eu estava do lado de fora dessa casa e olhando para o mar. Só que, né, de repente, isso era durante o dia, de repente alguém me transportou numa parte do universo, lá no espaço mesmo, sideral, onde eu acredito que seja o anjo do Senhor, né? Eu não o via, mas sentia a presença dele, e ele me mostrou vários asteroides de vários tamanhos, mas muitos mesmo, muitas pedras, grandes e pequenas, se chocando uma com as outras, e duas enormes pedras, né, ou meteoros, como podemos dizer assim, se chocaram e foram rapidamente em direção à Terra, aquele monte de pedra. Aí ele me disse assim, ó, isso que tu estás vendo está indo em direção à Terra. Quando ele me falou isso, eu vi aquele monte de pedra indo em direção, né, que eu acreditei nele, à Terra, né, muito rápido. E depois disso, eu me via no mesmo instante sendo transportado para essa praia. Só que lá eu fiquei preocupado, né, com essas rochas, que muita gente tem tido revelação, né, de um meteoro e rochas que estão em direção à Terra, apesar que a NASA não confirma nada, mas sabemos que eles não vão dizer, né? Tanto que aquela que caiu na Rússia não foi divulgada. Mas então eu pensei nisso tudo, fiquei preocupado com aquilo vindo, né? Que para mim seria muito rapidamente. Aí eu estava lá na praia, só que quando eu retornei, eu já não estava na praia, no chão. Eu retornei em cima de uma nuvem, que para mim era uma nuvem, mas tinha um piso, assim, onde eu pudesse ficar, né? E eu vi pessoas, né, lá embaixo, na praia, estavam preocupados, cada um com uma preocupação. Aí eu queria alertar elas, né, que estava vindo essas rochas. Só que eu gritava, mas ninguém me ouvia. Aí eu pedia pro anjo, deixa eu avisar elas, né, que essas rochas estão vindo para se preparar, para sair daqui. Aí ele falou assim, bom, você tem que se decidir. Eu tenho uma salvação para liberar para uma daquelas pessoas lá. Eu via muita gente, inclusive eu via pessoas, mas eu só vi duas pessoas da minha família, que são meus irmãos, mas eu sabia que dentre aquelas pessoas existiam pessoas da minha família, né? Além de pessoas que eu nunca conhecia, do meu trabalho, todas lá, muita gente. Aí ele me disse, né, continuou falando, você vai ser salvo, você tá aqui seguro, vai ser salvo. E eu só tenho mais uma salvação para entregar. E ele desceu e estava entregando. Eu não vi o que era. Só sei que ele estava entregando na mão de alguém, que eu não vi também, aquela salvação dessas rochas, né? Provavelmente da catástrofe que vai ocorrer. Aí ele falou, você tem que se decidir. Se você quiser salvar
avisar eles, ajudar eles, na verdade. Ele falou, se você quiser ajudá-los, você também vai morrer. E eu fiquei naquela indecisão, né? Eu tava salvo, mas se eu não avisasse, muitos iam, né, morrer despreparados. E como eu já estava preparado, eu falei, então eu vou, né? Eu, naquela hora, quis dar a minha vida para avisar, né, quem eu pudesse. E eu desci num tipo de máquina, não sei, né, onde eu coloquei os meus pés e desci naquela praia. Quando eu desci, aquela casinha que existia começou a tremer, mas não de um terremoto, porque eu fiquei pensando assim, tá ocorrendo um terremoto. Aí, na mesma hora, né, aquele que estava comigo tirou a minha dúvida. Não, isso não é um terremoto, é somente o efeito que aquelas rochas estão causando na Terra, né? E eu não entendi muito bem. Só sei que eu vi as paredes daquela casa tremerem muito, assim, rapidamente. E eu olhei pro céu, tava vermelho, né? Muitas nuvens, assim, vermelho. Ele falou, ó, quando ele chegar perto, o céu vai ficar assim. Todo o horizonte tava vermelho. Vermelho escuro, assim, cor de sangue mesmo. Aí eu gritava para as pessoas, né, se prepararem. Que tava vindo aquelas rochas, mas ninguém acreditou em mim. Ficavam iradas, irritadas, né? Eu, na minha impressão que dava, elas parece que estavam dizendo que eu tava louco, mas eu avisei. E quando eu olhei pro mar novamente, ele estava calmo e ao mesmo tempo ele se transformou, né? E ficou tudo negro, tudo agitado assim, ondas enormes, e vindo em direção àquela praia. E lá no fundo eu vi como se fosse uma arca de Noé, né? Mas só que sem as paredes, só a base dela, cheia de pessoas, cheia, vindo naquela água assim, em direção à praia. Aí quem estava comigo me falou assim, ó, vão tentar se salvar, mas eles não vão conseguir. E aí quando ele terminou de dizer isso, aquela arca, né, gigante, com muitas pessoas, se chocou nas rochas ali daquela praia, se chocou nas rochas e morreu todo mundo. E eu fiquei mais preocupado ainda, né, tentando alertar as pessoas, ó, vai acontecer isso aí tudo, vocês se preparam, mas ninguém me ouvia. Aí, meus irmãos, eu olhei, né, para cada um deles, avisei, eles me deram ouvidos, inclusive já contei para um deles. E eu fiquei um pouco mais tranquilo, que pelo menos, né, consegui avisar um dos meus irmãos. Mas aí o que estava comigo continuou, né? Ele falou, ó, quando estiver breve acontecer, ele falou novamente, o céu vai se tornar vermelho. E terminou o sonho, né? Ele falando assim, ó, e muita gente vai morrer. E eu fiquei preocupado, né? Porque ele disse que se eu ajudasse eu também ia morrer. E eu acordei nessa preocupação, mas muito mais preocupado com aqueles que não me deram, né, ouvidos. Eu quero deixar esse relato, meu primeiro vídeo,
vai ser somente com áudio, né? Talvez nos próximos, se Deus permitir, eu coloco o vídeo mesmo. Se Ele me der mais sonhos, estarei aqui colocando para quem quiser ser desperto nessa última hora, né? E eu agradeço a paciência aí e a paz do Senhor.